dia, hoje dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira, dia em que o Líbano começou a contar os números de um estrago apocalíptico. Sim, o Líbano acordou numa quarta-feira apocalíptica. E já existem alguns analistas internacionais dizendo que o que aconteceu ontem, 4 de agosto de 2020, no Líbano, pode, em alguma medida, ser comparado ao 11 de setembro. Há quem diga já que o dia 4 de agosto de 2020 significa para o Oriente Médio o que significou para o Ocidente a queda das duas torres gêmeas em Nova York. Então vamos entrar nesse assunto. Antes quero dar um recado aos amigos. Eu estou no canal Brasil Agora todos os dias, de segunda a sexta-feira, à tardinha, à noite, no começo da noite, entre 6h30 a 8 horas da noite. Todos os dias, neste horário, o canal Brasil Agora traz as notícias referentes ao dia corrente. Estou com Dona Lucimar Neiver nesta mesma bancada. Portanto, se você gosta do canal Professor Belei, certamente vai gostar também do canal Brasil Agora. Se você não o conhece, eu deixo aqui abaixo do vídeo, na descrição, o link do canal Brasil Agora. Nossos vídeos lá no Brasil Agora são um pouco diferentes. Nós falamos também sobre política do Brasil, política internacional e assim por diante. E certamente você gostará. Se gostar, deixe o seu like, inscreva-se, mas lembre-se, todos os dias o Professor Belei está no canal Brasil Agora, à noite. Na tardinha para a noite. Bem, meus amigos, o que aconteceu ontem em Beirute, no Líbano, é muito maior do que as fotos têm mostrado hoje. Hoje Beirute acordou, amanheceu praticamente destruída. Mas os problemas causados pelas explosões de ontem no porto da cidade vão muito além do que as imagens nos mostram. Pode ir muito além. É certamente um problema que envolve todo o Oriente Médio, certamente envolve também todo o Islã. Vou tentar explicar de modo bastante simples ou resumido. O Irã tem sofrido uma série de acidentes ou incidentes nos últimos dias. Há mais de mês acontecem estranhos acidentes no Irã, e isso certamente levantou a especulação de que há um padrão. O Irã, o governo iraniano, o governo comandado pelos ayatolás, tem dito normalmente tratar-se de acidentes, tubulações de gás que vazam e provocam explosões. Os serviços secretos não comentam muito sobre o assunto, nada vaza de muito consistente dos serviços secretos. Daí porque a suspeita de que existe por trás de alguns serviços secretos, como principalmente de Israel, uma ação que visa destruir pontos onde o Irã pode estar produzindo ou enriquecendo urânio ou produzindo sua bomba atômica. Existe também a teoria de que grupos sabotadores contra o regime, financiados por algum país do Ocidente ou da região mesmo, para desarticular o governo dos ayatolás e implantar dar uma nova direção ao país, por assim dizer. Tudo, por enquanto, não passa de teoria ou especulação, mas um fato é inegável. Existe um padrão no Irã. Esse padrão dos acidentes iranianos pode ter também atravessado a fronteira e chegado ontem ao Líbano. Foi uma explosão muito suspeita. O presidente Donald Trump chegou a dizer ainda ontem que, consultando militares do Pentágono,
chegou à conclusão de que foi um ataque. O Líbano sofreu um ataque. Foi uma explosão provocada por uma bomba. Bem, teorias à parte, existe hoje uma convicção mais ou menos geral de que uma nova ordem pode estar a caminho no Oriente Médio, envolvendo todos os países islâmicos e, quem sabe, em alguma medida até mesmo Israel. O fato é que, neste tabuleiro de xadrez, sobressai-se hoje a presença de Erdogan, o comandante em chefe das Forças Armadas turcas, o líder da Turquia. A Turquia tem sido nos últimos anos o país mais agressivo da região, ainda que, em relação a Israel, claro, a agressão vem do Irã. Mas, de modo geral, a Turquia é o país com mais pretensões de domínio sobre o Oriente Médio, sobre os países islâmicos, uma espécie de déjà vu do Império Otomano Turco. Bem, a Turquia, nos últimos 10 anos, tem crescido enormemente. Estou falando do ponto de vista econômico. A Turquia tem recebido muito apoio financeiro do Catar. O Catar, em 2018, fez grandes empréstimos à Turquia e, em 2019, deu-lhe um crédito, por assim dizer, uma espécie de swap, de mais de 18 bilhões de dólares. Tudo para que o regime de Ankara mantivesse um crescimento ou continuasse a crescer, apesar de mostrar sinais de enfraquecimento econômico depois de uma década. Bem, todo esse aporte de dinheiro do Catar à Turquia não é sem uma razão específica. Acontece que a Turquia está envolvida em várias frentes no Oriente Médio. Por exemplo, está na Síria. Justamente na Síria, onde tem ocupado boa parte do território, além de sua fronteira, centenas de quilômetros além de sua fronteira com a Síria, eliminando, por assim dizer, a presença indesejável dos curdos. Estou falando eliminando no sentido de empurrá-los para outros lugares. Mas a Turquia foi além. Está também hoje na Líbia, ocupando parte da Líbia, ainda que em desacordo com os interesses do Egito, que vê com muita preocupação a presença da Turquia ao seu lado, ali na Líbia. Não bastasse isso, a Turquia quer também livrar-se da Armênia, um país cuja desavença é histórica, não um país propriamente, mas um povo. Bem, a Turquia, além do mais, tem dado sinais de que tenta, de alguma forma, eliminar toda a presença da civilização judaico-cristã em seu território, ou melhor, do cristianismo. Há poucos dias atrás, Erdogan transformou a histórica Catedral de Santa Sofia numa mesquita, histórica porque era a Catedral de Constantinopla, onde hoje é Ankara. Pois bem, o que está por trás de todas essas ações de Erdogan? Imaginem o seguinte quadro. Até mais ou menos meados do século XI, lá pelo ano de 1050, a igreja era uma só, a igreja cristã no mundo era uma só. A igreja católica, apostólica romana. Em 1056, por aí mais ou menos, houve o primeiro grande cisma da igreja, o chamado Cisma do Oriente. A igreja era comandada por Roma, onde estava o Papa, mas tinha grande poder de decisão também na época o patriarca que ficava sediado em Constantinopla. Pois bem, com desavenças entre o patriarca de Constantinopla e o Papa de Roma,
surgiu, portanto, o primeiro cisma. A Igreja dividiu-se entre Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa, ou Igreja Católica do Oriente. Depois, no século XVI, 1517, o segundo grande cisma da Igreja. Um padre, um sacerdote católico, separou-se da Igreja Apostólica Romana e criou uma nova, a Igreja Protestante. Falo de Martinho Lutero, ali houve o segundo grande cisma. E lá para cá, o cristianismo vem se dividindo e multiplicando com o passar do tempo de modo assombroso. Hoje não se sabe calcular exatamente quantas seitas cristãs existem pelo mundo. Uns dizem 20 mil, outros 30, outros até 50 mil. O fato que, depois dos dois grandes cismas, a Igreja dividiu-se e muito. Agora, imaginem o seguinte, estou dizendo tudo isso pelo seguinte. Imaginem que, de repente, as principais religiões cristãs resolvam unir-se novamente a Roma. E, nessa união, cedendo ao Papa, que vive em Roma, o direito a liderar todas elas. Uma volta à unidade, por assim dizer. Portanto, depois de tal união, haveria um único líder para toda a cristandade, o Papa Romano. Estou falando em hipótese. Como dividiu-se uma vez, poderia, em hipótese, voltar a unir-se novamente, sob a batuta do sucessor de Pedro em Roma. Uma hipótese muito, muito distante no momento. Agora vejam o que acontece no Islã. Depois que o profeta Maomé abandonou este mundo, por assim dizer, deixou o seu sucessor, o chamado califa. Os primeiros 4 califas, portanto, vinham da sucessão direta de Maomé. Bem, o califa significava, portanto, o mesmo que significa, mais ou menos o mesmo que significa o Papa para a cristandade, desde que imaginemos todas as igrejas cristãs unidas a Roma. O califa é o líder de todo o Islã. Pois bem, o primeiro califado, o original, por assim dizer, durou 4 décadas ou 5 décadas. Esteve sob o comando dos primeiros 4 califas. Até bem pouco tempo atrás, até a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano era sim um califado. Depois da Primeira Guerra deixou de existir. Bem, acontece que existe hoje no mundo islâmico uma tendência à volta do califado. A volta do califado exigiria a eleição de um único líder para todo o Islã, assim como uma única política, a Sharia, para todo o mundo islâmico. Pois bem, agora pergunto aos amigos, quem vocês acham que é o candidato principal a ser o líder de todo o Islã, ou melhor, a ser o novo califa, depois da Primeira Guerra Mundial? Se você disse Erdogan, acertou, pois é exatamente essa a pretensão de Erdogan, ser o único líder de todo o Islã, ser o califa, sucessor direto de Maomé. E aí, bem, aí se explica por que o Catar tem colocado toneladas de dólares, de petrodólares, em Ankara, no governo de Erdogan. Mas existe também um outro país que quase nada tem a ver com o Islã, nem com o cristianismo, nem com a região, que tem sustentado o governo turco com muito dinheiro também. Não pensem que foi só o Catar que depositou dinheiro na Turquia. A China tem sido um grande investidor na Turquia e fez quase a mesma coisa que o Catar em 2019. O Catar deu uma linha de crédito de 18 bilhões de dólares para a Turquia.
pois Pequim fez quase o mesmo com Erdogan. Deu-lhe também uma quantidade absurda de dólares em crédito. Tudo isso para quê exatamente? A China está investindo pesado na Turquia. E isso, vejam, tem desagradado também a Vladimir Putin. Antes, vamos fazer aqui a nossa pequena baldeação. Muito bem, baldeação realizada. Vamos a Putin. Putin, a cada dia que passa, tem demonstrado, ainda que do modo russo, uma enorme insatisfação, uma crescente insatisfação com China e com Turquia. As razões são aparentemente simples. Ontem, por exemplo, eu trouxe, vamos ver aqui no mapa, um problema novo para Putin. Eu dizia que esta região que vocês estão vendo, que é a Sérvia, aqui onde está o cursor, vocês estão vendo a Sérvia, já é praticamente uma base chinesa, ali nas barbas ocidentais da Rússia. Mas o problema da Rússia não para aí. Aqui ao oeste da Turquia, como vocês estão vendo no mapa, existem dois países hoje em grande conflito. A Armênia, que está aqui no cursor, e o Azerbaijão. Pois bem, a Turquia é inimiga toda a vida, como se diz no interior, da Armênia. E o Azerbaijão, por sua vez, é protegido não só da Turquia, como de Israel. 40% do petróleo produzido no Azerbaijão é vendido para Israel. Israel tem um acordo de quase 10 bilhões ao longo de muitos anos com o Azerbaijão. Israel compra quase todo o petróleo do Azerbaijão, mas em troca vende armas para aquele país. Vende armas modernas para o Azerbaijão. O que desagrada também, evidentemente, a Rússia, que é aliada da Armênia. O conflito hoje entre Azerbaijão e Armênia é por conta das fronteiras, da fronteira. Não se trata de um problema de separatismo, é um problema fronteiriço. Detalhe, a Rússia tem uma grande base na Armênia, é quem lhe dá uma proteção grande contra Azerbaijão e contra a Turquia. Tanto é que a patrulha em toda a região fronteiriça entre Armênia e Azerbaijão, que não é pequena, é feita por militares armênios e russos. A Rússia também, evidentemente, tem fortes relações comerciais com a Armênia. Bem, Erdogan já mandou dizer que está dando todo o apoio ao Azerbaijão, que, segundo Erdogan, teve parte do seu território surrupiado pela Armênia. Acontece que aonde está a Turquia hoje estão também os interesses chineses. E os interesses chineses estão exatamente de olho em boa parte das riquezas da Armênia. Daí porque, no cenário geopolítico, a irritação de Vladimir Putin com a China tem crescido e muito. A China está se metendo em velhos problemas que nunca lhe disseram respeito. Só que o detalhe maior dessa história toda está no fato de que Erdogan pode expandir as suas pretensões não só para esta região, Armênia, Azerbaijão, Geórgia, mas, como de resto, fortalecer-se ainda mais na Síria, ao sul, e também ainda mais na Líbia, mais ao sul, colocando em risco toda a região. Agora voltemos para o problema principal, que está exatamente no centro geográfico do Oriente Médio. Aqui vocês estão vendo novamente a ilha de Chipre e a oeste a leste o Líbano.
Ontem aconteceu algo muito grave no Líbano, que pode colocar muito mais pimenta no vatapá do Irã, porque é notória, é pública a relação do Irã com o Hezbollah. E é muito provável que ontem, no porto no porto da Líbia, no porto de Beirute, tenha acontecido um enorme prejuízo tanto para Hezbollah quanto para o Irã. Tudo isso, quem sabe, unido ao padrão de acidentes acontecidos no Irã nos últimos tempos, pode desencadear uma batalha prematura entre o Irã e Israel, que a rigor parece não tem nada a ver com o peixe, mas alguém quer que o Irã brigue de forma muito pesada com Israel. Por quê? Para destruir tanto a Israel quanto ao Irã. E quem hoje teria um enorme interesse em destruir Israel, apossar-se do gás do Mediterrâneo, o gás que está nesta região, mas também tirar o empecilho dos ayatolás na tentativa da criação de um califado, senão Erdogan. Pois é, acontece que para os planos de Erdogan de tornar-se o líder mundial do Islã dar certo, é preciso tirar de lado os ayatolás, que por sua vez desejam a mesma coisa. E é preciso lembrar que nessa história toda existe uma disputa interna no Islã entre xiitas e sunitas. E um califado seria hoje, um califado turco seria hoje, ou melhor, um califado otomano. A ressurreição do Império Turco Otomano é apoiado hoje pelos sunitas, que são inimigos dos xiitas lá do Irã especialmente. Tudo isso é especulação, mas é uma especulação que parte do pressuposto de que a explosão de ontem em Beirute é o início de uma nova ordem para o Islã. O Islã deseja unificar-se. Pois é, e uma vez unificado, deseja engolir todas as outras religiões, evidentemente. E esse é o plano de ninguém mais, ninguém menos do que Erdogan. Para isso, ele precisa de uma só vez enfraquecer o Israel, enfraquecer a Rússia, enfraquecer também o Irã dos ayatolás, tirando-os do caminho para um califado. Essa é a história atual em forma especulativa. E atrás dos bastidores de todo esse imbróglio está ali meio que de boa a China, olhando o que pode acontecer. E claro, botando muito dinheiro na mesa de apostas. Por enquanto é isso. Não esqueçam, hoje à noite, depois das 6h30, nós estamos no canal Brasil Agora. Nos acompanhe lá, deixe seu like, inscreva-se. Até depois.